Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão acompanhando, nos acompanhando pela internet. Isso não se faz, pastor Fábio. Escalar a irmã Marlene, irmã Ingrid para cantar. Fica difícil pregar assim, sabe? E eu esqueci a toalhinha. Sabe, irmão José Nilson? Eu poderia ir embora para casa agora. Irmão Denis. Eu já senti Deus tão forte aqui, irmãos. A atmosfera do culto. Eu não sei se você tem sentido o que nós temos sentido aqui aí na sua casa. É diferente, né? Eu queria convidar a amada igreja, os irmãos que estão aqui, o pastor já falou que está em número bem resumido. E você que está em casa, eu queria que você pegasse a sua Bíblia. E nós vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa em duas passagens. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos estar lendo do 1 ao 11. E depois nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11. Depois nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 21, do 1 ao 11 também. Você que está nos acompanhando pela internet, eu sempre digo isso, eu não sou pregador, irmãos. Mas se tem uma passagem que eu procuro, assim, levar como regra de prática aquilo que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 16, ele diz que, ai de mim, se não pregar o Evangelho. É uma imposição, né? E nós temos que ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Todos acharam? Vamos ler, então, primeiro o Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1 ao 11. A epígrafe do texto diz assim: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que se quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Agora, vamos ler capítulo 21 do Evangelho de João. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu.
e os outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Feche seus olhos e ore comigo. Pai celestial, Senhor amado, Pai bendito e santo, amado Deus. Senhor, eis aqui, Senhor, a Tua palavra. Senhor, a Tua noiva, a Tua igreja está aqui, Senhor, ainda que de forma bem resumida, Senhor, para cultuarmos a Ti. Senhor, Tu sabes, Senhor, a necessidade do Teu povo. Senhor, Tu conheces, Senhor, as minhas limitações. Senhor, eu não posso, Senhor, eu não sou nada, Senhor, e que eu seja esta noite apenas, Senhor, um porta-voz dos céus. Tu possa, Senhor, tomar a minha mente, os meus lábios, o meu coração, Senhor, e que tudo que eu venha, Senhor, a proferir, Senhor, esta noite, seja conduzido pelo Teu Espírito Santo. Senhor, e que os corações, nesta noite, neste exato momento, seja terra fértil. Senhor, e que a Tua palavra venha germinar e dar fruto, que a Tua palavra possa nos confrontar, que a Tua palavra possa nos sarar, que a Tua palavra possa nos libertar, Senhor, que Tu possa salvar, que Tu possa, Senhor, curar. Visita, Senhor, a cada vida agora, visita, Senhor, a cada lar agora, Senhor, e na autoridade que há no Teu nome, nós repreendemos toda dúvida, nós repreendemos toda incredulidade, nós repreendemos, Senhor, todo comichão nos ouvidos, Senhor, e que o Teu Espírito Santo venha estar indo ao encontro deste coração, Tu possa, Senhor, estar falando com esta vida, é o que nós Te pedimos, e já Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Eu sempre digo isso, quando eu estou escalado aqui para pregar, e é uma semana de desafios, né? E estava orando essa semana, eu já preguei algumas vezes em cima desse texto, e eu não sou de dar tema às mensagens, primeiro porque eu sempre digo, eu não sou pregador, mas o Espírito Santo falou ao meu coração e me deu um tema acerca dessa mensagem que eu queria ministrar aqui essa noite. E o tema dessa mensagem: não retroceda, não volte às velhas práticas. Esse foi o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu li aqui, eu fiz questão de ler aqui 2 textos, um no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e outro no Evangelho de João. Mas o cerne dessa mensagem vai estar embasado no Evangelho de João, no capítulo 21. Eu li aqui o capítulo 5 do Evangelho de Lucas, porque aqui está narrado, está evidenciado o início, o chamado do ministério de Pedro. Você vai ver que a epígrafe do texto vai falar, os primeiros discípulos. Aqui começa a história de Pedro. E, engraçado, irmãos, que quando eu me debruçava sobre esses textos, 2 coisas me chamaram muita atenção aqui, inicialmente. Em ambas as ocasiões, lá no Evangelho de João, capítulo 21, esse texto que nós lemos,
vai estar tratando da restauração de Pedro. Aqui Jesus já morreu, ressuscitou, estava ali num corpo glorificado, não tinha sido assunto aos céus, mas ele já tinha morrido e ressuscitado. Aqui, quem aparece aqui é Jesus ressurreto. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, foi quando Jesus aparece e chama os primeiros discípulos. Em ambas as ocasiões, Jesus aparece, Jesus surge numa pescaria. Né? E nas duas pescarias, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Nas duas ocasiões, nós vemos aqui escassez. Nós vemos aqui expectativas frustradas, sim ou não? No Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós vemos ali que os discípulos, pescadores, homens conhecedores do ofício, conheciam ali o mar da Galileia, que na verdade é um lago. Eles conheciam aquele lugar como ninguém. E a Bíblia vai dizer que eles passaram a noite toda pescando. E Jesus chega e se depara com eles lavando as redes, lá no Evangelho de Lucas. Já tinham dado aquela noite de trabalho como perdida, sim ou não? Já tinham dado aquela situação como perdida. E Jesus chega para Pedro e, depois de utilizar o barco de Pedro para pregar aquela multidão ansiosa por ouvir a palavra, Jesus dá instruções a Pedro. Lança-te ao mar alto. Vai lá, lança. E Pedro diz para Jesus, segundo a tua palavra eu vou lançar. Eu passei a noite toda pescando, não peguei nada. Mas segundo a tua palavra eu vou pescar, vou lançar. E nós vemos aqui o que aconteceu. E depois disso, Jesus comissiona, chama Pedro para quê? Ser um pescador de homens. Aquele encontro de Pedro com Jesus iria mudar radicalmente a vida de Pedro. Esse encontro da primeira pesca, esse encontro do chamado de Pedro, mudaria completamente a vida de Pedro. Porque havia um chamado, porque havia uma missão, havia uma comissão para Pedro. E o texto diz que ele abandonou tudo e seguiu a Jesus. Sim ou não? Só que nós vamos ver aqui, aí nós vamos ver o Evangelho de João capítulo 21. E o que acontece no Evangelho de João capítulo 21? Se você voltar um pouquinho, estudar um pouquinho, você vai ver que Pedro, e todos nós temos um pouquinho de Pedro, né? Aquele Pedro corajoso que desceu do barco, foi caminhando em direção a Jesus, aquele Pedro que puxou a espada e cortou a orelha de Malco, foi o mesmo que negou Jesus 3 vezes. E Pedro aqui, irmãos, estava vivendo uma crise existencial. Pedro aqui estava vivendo uma crise na chamada do seu ministério. Pedro aqui estava vivendo um conflito interno. Jesus chamou a Pedro para ser o quê? Pescador de homens. Só que depois de ele negar Jesus 3 vezes, Jesus ser crucificado e morto, o que acontece aqui? Pedro desiste da chamada, irmãos. Pedro quer voltar às velhas práticas. Só que Jesus não chamou ele para ser pescador de peixe. Jesus chamou ele para ser pescador de homens. E a pior coisa, pastor Fábio, é quando nós fazemos aquilo que não está no coração do Senhor. Sabe aquele negócio de nadar contra a maré, irmã Marlene? É você querer que a sua vontade prevaleça sobre a vontade do Senhor? Dá tudo errado. O que eu falei? Eu comecei a falar aqui que tanto o chamado quanto a restauração de Pedro foi numa pescaria.
Só que nas duas ocasiões não pegaram peixe, irmão Denis. O peixe só chega quando Jesus chega. O peixe só chega quando Jesus chega. Porque se Jesus não estiver no negócio, não chega o peixe. Se Jesus não está no negócio, não tem peixe, irmã Marlene. Só que tem gente que Papai do Céu está dando maná e está com saudade da cebola, do alho, da melancia. Números 11, depois você lê lá. O povo de Israel estava sendo alimentado pelo maná do céu e estava com saudade do Egito. Lembra do que eu falei? Não retroceda, não volte às velhas práticas. Jesus tem coisa boa. Pastor Fábio, e Jesus dá além do que nós merecemos e além do que nós pedimos. Nós vemos aqui nas duas pescas que foi além. Sobejou. Nessa segunda aqui, em que Jesus vai estar tratando com Pedro, nós vamos abordar isso mais minuciosamente. A Bíblia vai mencionar, inclusive, que foram 153 grandes peixes e a rede não se rompeu. No outro, lá no chamado, precisou da ajuda de um outro barco. Jesus dá além. Jesus dá além. Eu queria que você me acompanhasse. Abra sua Bíblia aí, porque existem detalhes aqui, irmãos. Eu já tinha pregado em cima desse texto, só que me debruçando sobre ele aqui, e eu acho lindo isso, porque a Bíblia ela diz que ela se renova a cada manhã, e a cada dia que passa, a gente se debruça sobre um texto e vem revelação nova, irmão Denis. Olha o que diz Evangelho de João, capítulo 21, do 3 em diante. Diz assim, ó: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada pegaram. Já falei que o peixe só chega quando Jesus chega. Não falei? Irmãos, Pedro exercia aqui, sobre os demais discípulos, uma espécie de liderança. Ele influenciava aqueles que estavam à sua volta. Olha a responsabilidade que está sobre os seus ombros. As escolhas que você fizer. Deus te elegeu como sacerdote na sua casa. Deus te levantou como coluna na sua casa. Deus te levantou na sua casa. Olha, preste atenção nas escolhas que você estará fazendo. É uma responsabilidade muito grande, irmãos. Quando Pedro está dizendo aqui, vou pescar, o que ele está falando? Os 3 anos e meio que ele caminhou com Jesus, os milagres que ele presenciou, tudo aquilo que Jesus fez nesses 3 anos e meio de convivência, de andar junto, de caminhar, ele queria voltar ao passado dele. Esqueceu a chamada, esqueceu o ministério, esqueceu o chamado dele. Só que o peixe só chega quando Jesus chega. Sabe por quê? Se nós nadarmos contra a maré, nós vamos viver como o filho pródigo. Vai comer bolota de porco. Porque a porta que ele abre, ninguém fecha. E aquele fecha, ninguém abre, irmão Denis. Ele é Deus. Ele tem o controle. Mas vamos seguir aqui. E nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Eu não sei se você... Jesus se apresenta na praia, e os discípulos não conheceram que era Jesus. Só que mais à frente vai dizer que o barco estava a cerca de 200 côvados. 200 côvados vai representar 91,44 metros. Não é uma distância tão grande. Só que quando a gente começa a se afastar de Jesus, ainda que a gente não esteja tão distante assim, sabe aquele negócio da gente, do crente em cima do muro, igual o pastor Fábio fala? Que você não sabe muito bem, você não se decidiu ainda?
Começa devagarzinho. Começa assim, ó, não, isso aí não tem nada a ver não, sabe? E aí você vai se afastando sem perceber. Só que quando você se afasta de Jesus, Jesus se apresenta, você não conhece. Aí a sua visão fica ofuscada, irmão Denis. Você passa a não conhecer Jesus, pastor Fábio. Você passa a não ouvir a voz do mestre, irmão José Nilson. É mesmo? É. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui, ó. Verso 5. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe não. Qual é o filho que quando o pai chama, o filho não vai conhecer a voz? Jesus não era um estranho não, irmão. Jesus se apresenta aos discípulos, os discípulos não o conhecem, visão ofuscada, ouvido distante, não conheceram a voz do mestre, quando o mestre chegou e falou: filhos, tendes alguma coisa para comer? Como é que está o barco da sua vida? Talvez você, em função de expectativas frustradas, né? Falei que em ambas as ocasiões aqui haviam expectativas frustradas. Pescaram a noite toda e não pegaram nada. Nós estávamos falando aqui de pescadores, homens profissionais da pesca. Não é o pescador amador, aqueles que faziam da pesca sua atividade lucrativa, aqueles que viviam a atividade laboral da pesca. Pescadores profissionais, que dependiam da pesca para o seu sustento. Só que eles não... Havia algo dentro do coração deles que precisava ser restaurado. E Jesus é tão lindo, irmãos, que Jesus chega no verso 5 e diz assim, ó, disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: o 5, disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar. Pastor Fábio, Jesus, ele é tão detalhista, irmão José Nilson. Quando eu leio a Bíblia assim, eu procuro mergulhar no texto. Eu procuro me colocar ali naquela cena ali. Sabe por quê? Jesus, ele é dono do mar. Jesus, ele é dono do peixe. Jesus, ele controla tudo. Você pode até não estar entendendo nada do que está acontecendo, mas ele não perdeu o controle da situação. Sabe por quê? Porque quando Jesus vira para Pedro e fala assim, ó, joga à direita do barco, eu posso aqui conjecturar e ver Jesus dando a ordem para os 153 peixes. Vai lá, ó. Você vai ficar do lado do barco, do lado direito do barco de Pedro, porque Pedro vai lançar a rede e vocês vão ser pescados por Pedro. É esse Jesus que eu e você servimos. E Pedro precisava desse momento de restauração. Você vai ver mais à frente, eu não vou adentrar a essa passagem, mas se você ler o Evangelho de João, capítulo 21 todo, você vai ver que Pedro negou Jesus 3 vezes. E aqui, no final do capítulo 21 do Evangelho de João, Pedro vai ter a oportunidade de reafirmar o chamado, ter a sua vida ministerial transformada, e é tanto que lá no livro de Atos, na primeira pregação, você vai ver o quê? Pedro cheio do Espírito Santo, 3.000 almas se convertem, a sombra de Pedro curava, um novo Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro escolheu viver aquilo que Deus tinha estabelecido para ele. Pedro escolheu viver o chamado que Deus tinha comissionado para ele. E a melhor coisa é nós vivermos aquilo que Deus tem para nós, pastor Fábio.
A melhor coisa é você viver os sonhos de Deus para você. A melhor coisa é quando a sua vontade está alinhada com a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque quando você renuncia, quando você retrocede, é o que nós vimos o quê? Jonas, o que aconteceu? O que acontece com Jonas? O que acontece com a mulher de Ló? A mulher de Ló saindo de Sodoma e Gomorra, só que Sodoma e Gomorra não saiu do seu coração, olhou para trás, virou estátua de sal. A Bíblia diz isso muito claro. Eu não sei porquê, mas Deus colocou essa palavra no meu coração essa semana, cujo tema é esse: não retroceda, não volte às velhas práticas. O pastor Fábio aqui falou hoje sobre o novo de Deus. Você está vivendo. Pedro viveu aqui 3 anos e meio com Jesus, vendo Jesus operar milagres. E Pedro chega aqui e fala assim: vou voltar a pescar. Eu não sei o que tem passado no seu coração. Eu não sei se por conta de toda essa pandemia você esfriou na fé. Eu não sei se o que o diabo tem falado ao seu coração, se temor, angústia, pânico, eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei se toda essa situação tem turbado o seu coração, a sua mente, e tem feito você esquecer dos chamados e das promessas que Deus tem para a sua vida. Mas eu tenho a te dizer: não retroceda, não volte às velhas práticas. Sabe por quê? Porque quando nós começamos a nos afastar de Jesus, nós ficamos como os discípulos. Jesus se apresenta aos discípulos, fala com os discípulos e os discípulos não conhecem Jesus. Porque quando a gente começa a se afastar de Jesus, a gente já não consegue mais ver Jesus. A gente já não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. A gente já não consegue ouvir mais o Senhor falar. Mas eu venho essa noite falar contigo: não retroceda, não volte às velhas práticas. Jesus tem algo novo para a sua vida. E creia que o peixe só chega quando o mestre chega, quando o dono da vida chega, quando o dono do mar chega. Talvez você esteja vivendo uma situação de escassez. Talvez você esteja vivendo uma situação de frustração, porque aqui os discípulos estavam vivendo essa situação. Se você ler e se debruçar sobre o texto, você vai ver mais à frente que aqui já era a 3ª vez que Jesus se apresentava ressurreto. Não era a primeira vez, já era a 3ª vez. Só que a gente vai deixando a coisa esfriar e a gente já não percebe mais. Não deixe a chama do seu coração se esfriar. Escute a voz de Jesus essa noite. Ouça o que o Espírito Santo tem a falar a você essa noite. Senhor, a chama do primeiro amor. Senhor, abençoa, Senhor, a cada servo teu, a cada serva tua, a tua noiva, a tua igreja. É o que nós te pedimos. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.